Tem um limiar que a gente tem que prestar muita atenção também para não ser agressivo ou trazer alguma coisa assim indelicada para o entrevistador. Por exemplo, nessa questão de escutar, eu algumas vezes já ouvi pessoas dizerem: isso que tu tá me perguntando tá aí no currículo. Gente, cuidado com essa resposta. Quer dizer que você não está aberto ao diálogo. Isso é fundamental numa comunicação, você estar receptivo, entender que se você for chamado para entrevista, o recrutador quer ouvir de você. Se fosse para usar só o currículo, ele não precisaria conversar contigo. E assim, pensem, às vezes a gente tem que se perguntar o que o recrutador está querendo saber com essa pergunta. Lá na Disney, por exemplo, eles fazem pesquisas para tudo, né? E eles já sabem que a primeira pergunta mais feita nos parques é: onde fica o banheiro? Tá. Agora eu te pergunto, qual seria a segunda pergunta mais feita nos parques da Disney? Você sabe? A segunda pergunta é: que horas é a parada das 3? Como assim, né? Imagine que se eles não estudassem e não preparassem as suas equipes, as pessoas responderiam: ué, a parada das 3 é às 3. E isso soaria como um deboche para os clientes, uma falta de carinho, de cuidado. Então, veja, o que eu falei antes? Nem tudo que parece é o óbvio, nem sempre é óbvio. Então, escuta a pergunta do recrutador e tenta entender o que ele quer saber por trás. No caso da pergunta da Disney, as pessoas não estão querendo saber que horas é a parada das 3, afinal, é às 3. Elas estão querendo perguntar onde é a melhor localização para assistir o desfile, né? Que eles chamam de parada das 3, o desfile com os personagens. Então, veja, se a gente tem um olhar atencioso, cuidadoso para com as pessoas, a gente vai ter isso com o recrutador e a gente vai pensar o que ele está querendo saber com esta pergunta, mesmo que por vezes essa pergunta não tenha sido lá tão bem elaborada. Então, aqui eu deixo uma dica muito, muito especial para você. Escute a pergunta do recrutador e se pergunte o que ele quer saber, como eu agrego valor a esta resposta. Não seja curto ou até mesmo, às vezes, assim, um tanto debochado, respondendo para ele: bom, isto é óbvio, ou essa resposta está no meu currículo. Veja, comunicação, ela se dá de uma forma assertiva através dos pequenos cuidados, de pequenas gentilezas, de prestar atenção no diálogo. E eu gosto de ressaltar, assim, com muita ênfase, né, a questão da escuta.